Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os sistemas genitais. Os sistemas genitais, eles são divididos em sistema genital masculino e sistema genital feminino. Os sistemas genitais masculino e feminino, eles asseguram a continuidade da espécie, através, então, da reprodução. Então, com a reprodução, nós temos, então, assegurada, essa continuidade de espécie. Ambos os sistemas genitais masculino e feminino, eles executam tal função produzindo as células germinativas, que também podem ser chamadas de gametas. Portanto, células germinativas é a mesma coisa do que gametas. O gameta masculino, pessoal, é chamado de espermatozoide. Já o gameta feminino é chamado de óvulo. Os espermatozoides, eles são introduzidos no corpo da mulher, aonde apenas um deles irá se fundir com um óvulo. E esta penetração, de um óvulo por um único espermatozoide é chamado de fecundação. É chamado de fecundação. A célula resultante contém um conjunto de cromossomos de cada genitor. Ou seja, pessoal, há um encontro de cromossomos masculinos e femininos. A esse conjunto de cromossomos, nós vamos ter a origem de um terceiro indivíduo, que é a nossa reprodução, formação de um terceiro indivíduo. Os órgãos genitais femininos, eles propõem um meio adequado no qual esse óvulo, agora já fertilizado, passa a ser chamado de zigoto. E esses órgãos genitais femininos, eles estão aptos para poder desenvolver até um estágio no qual ele será capaz de sobreviver fora do organismo materno. Ou seja, pessoal, esse zigoto ele vai se desenvolvendo dentro do organismo feminino, especificamente, nós vamos ver mais para frente, dentro do útero, passando por estágios de desenvolvimento, até ele ficar apto para poder sobreviver sozinho, que seria o seu nascimento. Bom, ao observarmos essa figura, pessoal, nós reparamos o quê? A presença de alguns espermatozoides, se aproximando dessa célula única aqui, que é um óvulo. Quando a gente tiver, provavelmente, esse espermatozoide, ele penetra nessa célula que é o óvulo, nós vamos ter esse processo que a gente viu chamado de fecundação. Alguns autores chamam também de fertilização. Bom, aí esse óvulo, uma vez que ele foi fecundado aqui, penetrado pelo espermatozoide, a gente passa a chamar isso de zigoto, certo? Então, nós observamos aqui, pessoal, os espermatozoides, e o óvulo, que são os gametas masculinos e o gameta feminino. Os órgãos que produzem os gametas são referidos como gônadas. Nós vamos ter os testículos no homem e os ovários na mulher. Além da produção desses gametas, essas gônadas também são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Esses hormônios, eles influenciam no desenvolvimento das características sexuais secundárias, tanto masculinas como femininas, e também regulam o ciclo reprodutivo na mulher. Porém, pessoal, não podemos esquecer que essa função de produção de hormônio está ligada em outro sistema, é o sistema endócrino ou hormonal. Continuando, nós temos a presença de vários ductos. Depois de terem deixado as gônadas, esses ductos eles vão servir para armazenar e transportar esses gametas.
Além disso, nós temos a presença de glândulas sexuais acessórias responsáveis pela produção de substâncias que irão proteger os gametas, facilitando seus movimentos. E, finalmente, pessoal, nós vamos ter também a presença das estruturas de suporte, como, por exemplo, o pênis no sistema genital masculino e o útero no sistema genital feminino. Tanto um como o outro auxiliando a distribuição e a reunião dos gametas. Bom, nesse quadro, nós podemos observar nessa coluna homem, mulher e nessa outra aqui, gônadas e gametas. Lembrando que gônadas são os órgãos sexuais e gametas é a mesma coisa de células germinativas. Portanto, as gônadas masculinas são chamados de testículos, as gônadas femininas são chamados ovários. Os testículos são as gônadas responsáveis pela produção dos gametas masculinos chamados espermatozoides e os ovários são os órgãos responsáveis pela produção dos gametas femininos chamados de óvulos. Bom, pessoal, e aqui nós vamos ver a diferença entre esses dois termos, ginecologia e urologia, tá? O que vem a ser ginecologia? Ginecologia é o ramo especializado da medicina relacionado com o diagnóstico e o tratamento de doenças do sistema genital feminino, Então, ginecologista, sistema genital feminino. Já a urologia é o ramo da medicina que vai tratar, vai estudar o sistema urinário, tá? E ele também vai diagnosticar e tratar as doenças do sistema genital masculino, tá? Então, aqui que nós estamos estudando os sistemas genitais masculino e feminino, então o masculino trata no urologista e o feminino trata no ginecologista. Bom, pessoal, então assim chegamos ao fim dessa nossa primeira parte, de introdução em relação aos sistemas genitais. Continua na parte 2, que nós vamos ver o sistema genital masculino.